Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um programa Resenhas de Governança. Aqui nós discutimos, analisamos e comentamos as melhores práticas em governança e gestão da tecnologia e da inovação. Meu nome é Roberto Arteiro e no programa de hoje nós vamos tratar sobre as 10 dores do CIO, as 10 dores do gestor de tecnologia que podemos resolver com o uso do COBIT. Então, ou seja, como é que utilizamos o COBIT para resolver as principais dores do CIO? E aí, quando a gente fala de resolver dores, vocês podem estar se perguntando, mas Roberto, como que você sabe quais são as dores de um CIO, de um gestor de tecnologia? Talvez você seja um gestor de tecnologia, talvez você seja um aspirante a gestor de tecnologia, ou acessório um gestor de tecnologia, ou quiçá trabalhe como um consultor, prestando serviço para gestores de tecnologia. Como que eu sei disso? Né? Então, para quem ainda não me conhece, eu tenho mais de 15 anos que eu ajudo gestores de tecnologia a resolver problemas, seja na função de consultor, seja na função de assessor, seja na função de especialista ou até mesmo na função de mentor e professor. Então, nesses 15 anos, ajudei dezenas, quiçá mais de uma centena de CIOs, gestores de tecnologia, gestores de projetos, gestores de desenvolvimento de software, gestores de infra, a resolverem suas dores, principais dores, usando o COBIT como modelo. Há mais de 12 anos, a gente se especializou em entender e compreender o COBIT. E para começar essa discussão, eu vou explicar um pouco sobre por que o COBIT é esse modelo, né, que resolve problemas ou pode ajudar você a ser um gestor de alta performance, um gestor exponencial que resolve problemas complexos com pouco esforço e com pouco tempo desprendido. Esse é o conceito do gestor exponencial. Então, o COBIT ele é construído, ele foi pensado, concebido para ser um metamodelo. O que é isso? Todos, talvez aqui, já tenham ouvido falar de outras coisas, como, por exemplo, o ITIL, para gestão de serviço, assim como o ISO 20000, a ISO 27000 para gestão de segurança, a ISO 31000 para gestão de risco, o PMBOK ou Scrum para gestão de projeto, e por aí vai, né? O ISO 9000 para a gestão da qualidade. E aí eu poderia passar aqui o resto do vídeo somente falando de modelos, de frameworks existentes. TOGAF para a gestão de arquitetura corporativa, e do E-Competence Framework, do SFIA para a gestão de competências, e por aí vai. Então, o que o COBIT fez? O que a Isaka, que é a dona do COBIT, que pensou o COBIT, o que ela fez? Ela pegou todos esses frameworks, os principais frameworks de mercado, ela condensou dentro de um metamodelo, ela compilou tudo isso, ela cruzou, ela combinou esses modelos para construir um único modelo capaz de apoiar a gestão e a governança do uso da tecnologia dentro das organizações. E a gente não está falando de governar ou gerir uma área, a gente está falando de gerir o uso da tecnologia, seja ela pelo CIO, pelos gestores e provedores de serviço, seja envolvendo terceiros, toda a equipe, ou seja, ele é um modelo absolutamente completo para atuação na disciplina de gestão e governança do uso da tecnologia. Então, dito isso, né, quais são as dores que a gente consegue resolver? Eu listei aqui 10 principais dores, tem muito mais, mas 10 principais dores que eu tenho certeza que você vai se identificar com algumas delas. Então vamos para a primeira dessas dores. A primeira das dores não necessariamente a mais importante, não necessariamente, mas uma lista aqui que eu considerei, a primeira dessas dores eu preciso conseguir o engajamento dos meus principais stakeholders, e nem sempre isso é uma atividade fácil, né? Conseguir o engajamento dos stakeholders, seja da alta gestão, seja dos decisores, sejam das áreas de negócio para participação em projetos, ou seja, engajar os stakeholders nos desafios da tecnologia, nas ações, nos projetos, nas iniciativas de tecnologia, sempre tem sido um desafio recorrente, né, dentro da visão, dentro da capacidade de gestão de um gestor de tecnologia. E como é que o COBIT nos ajuda a fazer isso? Né? O COBIT nos ensina e nos mostra que quando a gente está falando de engajamento, a gente está falando de um conceito de geração
de mudanças institucionais. Então, o Kotter ele traz para a gente um modelo de um cara chamado John Kotter, que ele fala como você construir mudanças. E o primeiro passo na construção de mudanças é você criar dentro da organização o desejo de mudança. O desejo de mudança, ela vem a partir do momento que você traz uma análise muito forte das pressões na qual o negócio está submetido. Você olha para fora, vê o que está vindo de inovação, o que as novas tecnologias estão trazendo, o que novos modelos de negócio dentro da área de atuação da empresa onde você trabalha, como que as coisas estão acontecendo, e essas pressões, essas necessidades externas geram uma necessidade de mudança no negócio. E quando isso gera uma necessidade de mudança, o papel do gestor de tecnologia é usar métodos que estão dentro do COBIT para fazer gestão de mudança institucional, para criar dessa necessidade, produzir o que nós chamamos de senso de urgência. O que é o senso de urgência? É quando eu consigo demonstrar valor para o meu stakeholder, para o meu CEO, para quem vai tomar a decisão, quando eu consigo demonstrar o valor que a TI tem para a mudança que ele quer promover. Então, quando isso acontece, facilmente você consegue engajamento. Porque, pessoal, vamos ser sinceros, ninguém quer projeto de tecnologia, ninguém quer tecnologia pela tecnologia. As pessoas querem inovar no negócio, as pessoas querem melhorar a sua performance, né? As áreas de negócio querem vender mais, querem faturar, querem ser mais produtivos, querem reduzir custos, ou seja, qualquer que seja a necessidade que eles tenham, na hora que nós demonstramos o valor que a TI pode entregar no cumprimento daquela necessidade, no atingimento daqueles objetivos, aí você marca o primeiro passo no sentido de criar o senso de urgência. E quando você cria o senso de urgência, aí sim você estabelece a base para que o engajamento aconteça. Porque as pessoas vão se engajar à medida que eles entenderem que aquilo tem um valor para eles maior do que o custo que eles vão ter em participar dos projetos, seja de dedicação, de energia, de tempo, de equipe, etc. Então, quando a gente resolve essa primeira dor, e a gente pensa, né? Então eu entendi que eu consigo resolver a dor do engajamento a partir do momento que eu entendo que eu consigo mensurar valor. E aí surge a segunda dor que o CIO passa a ter quando ele entende a primeira. Como resolver a primeira? Como que eu vou conseguir demonstrar o valor da TI para os meus stakeholders, para os meus decisores, para o CEO da organização? Isso é uma segunda dor que eu estou levantando aqui. Então, a segunda dor, conseguir demonstrar valor da TI. Como que eu demonstro valor? Pessoal, o Kotter ele traz para a gente uma lógica que ele diz o seguinte: o valor que a TI entrega está diretamente relacionado a 3 pilares. A entrega do benefício, ou seja, a realização do benefício. Ou seja, o quanto eu realizo, o quanto eu entrego de benefício para a minha organização com o uso da tecnologia. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar na definição de valor tem a ver com qual quantidade de recurso eu faço isso. Então, ou seja, como que eu otimizo recursos da minha organização a partir do uso da tecnologia. Então, usa a tecnologia como um grande otimizador de recursos. E o terceiro pilar, como que eu gerencio o risco do uso dessa tecnologia para que eu garanta que, mesmo eu colocando uma tecnologia que pode eventualmente falhar, que pode ter problemas, mas eu tenho que garantir que eu estou gerenciando o risco desse uso dessa tecnologia em prol de que o benefício seja maior do que o risco. Ou seja, quando eu combino uma entrega de benefício bacana, mensurável, e esse é o segredo que o Kotter nos ensina. Eu não tenho como definir valor se eu não definir benefício. Então, lá na gestão do portfólio, lá na gestão de projetos, eu preciso, na gestão do portfólio, indicar, antes de começar o projeto, qual benefício eu espero daquele projeto e como eu vou medir, que métricas eu vou utilizar para medir o tamanho desse benefício. Então, com isso, eu consigo estabelecer características do primeiro pilar, que é da realização do benefício, e monitorar isso aí. Do ponto de vista do gerenciamento de risco, eu vou ter que identificar o que pode dar errado para que eu não atinja o benefício que eu estou propondo
para a organização com aquela solução, com aquele projeto ou com aquela iniciativa. E tudo que possa acontecer para que aquele objetivo não seja alcançado são riscos que precisam ser gerenciados, são riscos que precisam ser eventualmente mitigados, eventualmente tratados ou assumidos como um risco da organização, né? Porque nem sempre o risco precisa ser tratado. Muitas vezes eu preciso assumir riscos para que eu consiga inovar em algumas áreas, em algumas situações. Por exemplo, situações onde você não tem solução conhecida, você precisa assumir um risco de falhar. Então, assumir riscos ou otimizar os riscos é o segundo pilar. E, obviamente, eu preciso entender que todo e qualquer benefício que eu entrego vai ter um custo associado. Mas essa relação entre custo-benefício tem que ser favorável ao benefício. Ou seja, então eu preciso otimizar meus recursos. Eu preciso fazer com que o uso da tecnologia não possa vir a qualquer preço. Eu não posso pagar qualquer preço pelo uso da inovação, pelo uso da tecnologia. Então, uma vez que eu tenho esse modelo construído, eu consigo sim demonstrar valor. E quando eu demonstro valor, facilita o meu trabalho de engajamento dos meus stakeholders. Então, veja que os dois primeiras dores estão interconectadas. Terceira dor que a gente traz aqui para vocês, né? Ter que atender a aspectos regulatórios, a novas leis, a novos normas e ambientes regulatórios. Por exemplo, notadamente, recentemente, tivemos que atender, né? Estamos tendo que atender a uma coisa chamada LGPD, uma Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essa Lei Geral de Proteção de Dados é apenas um exemplo. A gente já passou por um processo de atendimento de transparência, a gente já passou por um processo, N outros processos de atendimento. E cada setor que você venha trabalhar, gerindo tecnologia de uma área de negócio, vão ter aspectos regulatórios diferentes. Obviamente, a LGPD ela acaba atuando em todos os setores da economia, mas em cada setor. Se você está no setor bancário, você tem aspectos de risco muito fortemente calcados aí no modelo de risco de continuidade, gerenciamento de risco, gerenciamento de segurança. Se você está trabalhando no setor industrial, você está preocupado com confiabilidade, né? Gestão de continuidade. Por quê? Normalmente as fábricas funcionam em regimes quase que contínuos. Então, uma falha no sistema tecnológico pode simplesmente significar uma parada no sistema de produção. Imagina você parar uma fábrica, né? O custo e o risco, o tamanho o tamanho do prejuízo que você tem em parar uma linha de produção. Então, dependendo da sua área, se você está na área de serviço, né, você vai ter outras preocupações regulatórias, ou seja, cada área tem seus aspectos regulatórios. E o CIO, muitas vezes, está envolvido em todas elas. Eu já dei consultoria para empresas na área financeira, para empresas na área de energia, para empresas na área de petróleo e gás, para empresas na área setor público, vários setor público, né, na área de comércio, na área de serviço, na própria área de tecnologia, em todas essas áreas. A gente sempre vê o gestor de TI preocupado com os aspectos regulatórios que ele precisa atender, que nem sempre são fáceis de serem tratados. E como é que o COBIT nos ajuda a fazer isso? O COBIT ele tem um processo de monitoramento de todas aquelas leis, normas e estruturas regulatórias que são submetidas à sua área de negócio. Então, ele nos ensina, ele nos mostra que nós precisamos estar atentos a esse processo, de identificar quais são os aspectos regulatórios que afetam o nosso negócio. E, se a gente está falando, por exemplo, da LGPD, a gente tem, dentro do COBIT, hoje, 2019, um processo, um objetivo específico de governança de dados, gerenciamento de dados. A gente tem elementos de privacidade em vários processos, ou seja, a privacidade, a segurança é um aspecto extremamente tratado e bem documentado dentro dos vários objetivos que o COBIT tem, dentro dos vários processos que o COBIT tem. Então, fique tranquilo que se você tem uma dor como essa, você tem no COBIT um grande aliado para sair do outro lado. Quarta dor que eu estou trazendo para aqui para a gente analisar: se perder no meio de tantos modelos, né? Imagina que eu vou fazer a implementação de uma gestão por portfólio, e eu não sei se eu use uma técnica, se eu uso uma coisa, eu vou fazer gestão de projeto, eu não sei se eu uso Kanban, eu não sei se eu uso Scrum, não sei se eu uso PMBOK, eu vou fazer gestão de desenvolvimento de software, eu não sei como é que eu faço. Ou seja, cada uma das disciplinas de gestão
que eu sou desafiado a implementar, eu estou diante dela um conjunto de métodos, um conjunto de padrões, e eu fico sem saber qual dos padrões eu devo adotar dentro da minha organização. E o que o COBIT faz? Como eu já expliquei para vocês, como ele é um metamodelo, você olha para o COBIT, enxerga dentro da área que você quer trabalhar, dentro daquela área de gestão que você quer, da disciplina de gestão que você quer atuar, né? Você identifica quais são os padrões que ele recomenda, que ele usou para compilar o metamodelo, e aí você, a partir do COBIT, você desce para a especificidade, para o detalhamento da norma ou do padrão, do framework na qual ele se conecta. E isso é parte inerente do COBIT, ou seja, o COBIT ele é um guia para você. Então, quando você vai fazer gestão de segurança, ele tem um processo de gerenciamento de segurança, né? Tem um processo de implementação de segurança, e ambos os processos se conectam com a ISO 27000. Então, fica fácil de você transitar e navegar nos métodos e nos modelos de mercado sem que se perder por eles, sendo guiado pelo modelo do COBIT. Então, vamos lá. Quinta dor que o CIO normalmente tem, que o gestor de tecnologia tem e que a gente consegue resolver com o COBIT. Incidentes de segurança estão sendo mais frequentes, essa tem sido uma dor recorrente, né? A gente tem ouvido muitos CIOs hoje em dia extremamente preocupados, extremamente estressados com os vários incidentes, o nível de exposição a incidentes de segurança, ransomwares e outros tipos de ataque têm sido crescentes dentro do mundo, né, assim, da internet ubíqua, né, internet em todos os lugares. E agora, durante todo esse processo de pandemia, o que aconteceu? Muita gente ociosa, muita gente sem ter o que fazer, começaram a usar métodos e técnicas que já existiam para começar a brincar de hacker. Isso gerou uma explosão no número de ataques, no número de vulnerabilidades descobertas, no número de ameaças, né, efetivas, conseguiram lograr êxito. Tudo isso aconteceu e vem acontecendo de maneira crescente no mundo atual. Então, como é que o COBIT nos ajuda nisso aí? O COBIT tem alguns processos que nos ajudam a atacar o problema da segurança da informação. Primeiro, a gente tem um processo de planejamento, de como fazer um planejamento de um sistema de gestão de segurança da informação aliado à ISO 27001. A gente tem também um outro processo, que é um processo de como implementar a segurança. Então, muito alinhado ao 27002, quais são os principais controles que eu preciso me preocupar para implementar dentro do meu sistema de gestão de segurança. Eu tenho um outro processo, que é o gerenciamento de risco. Como que eu monitoro os principais riscos, como que eu calculo, como é que eu gerencio esses riscos para identificar os riscos e atuar nos riscos. Eu tenho um outro processo, gerenciamento de continuidade. Uma vez que falhe, uma vez que eu tenha problema, como que eu gerencio essa crise, como que eu saio do outro lado, como que eu consigo restaurar o meu ambiente o mais rápido possível, com o menor custo possível. Então, tudo isso combinado forma um framework capaz de dar ao gestor a tranquilidade de que eu tenho um norte, eu tenho um caminho de como melhorar o nível de segurança. Cada processo, cada objetivo desse tem métricas, tem indicadores, tem práticas, tem atividades e estão ligadas às principais frameworks e modelos e padrões e standards aí de mercado para implementação. Vamos lá, para a sexta dor do CIO, a sexta dor do gestor de tecnologia, exigência das auditorias. É muito comum, principalmente em médias e grandes empresas. As empresas são auditadas, sejam por sistemas frequentes, né, recorrentes, seja por uma situação peculiar, e durante as auditorias, seja uma auditoria de uma norma de qualidade, seja uma auditoria de contábil financeira, seja uma auditoria, seja, né? Mas diante das auditorias é muito comum, que saia um caderno de especificação da auditoria só dos problemas, das não conformidades relacionadas ao uso da tecnologia dentro da organização. E quando você recebe isso, o CIO, o gestor de tecnologia, ele recebe isso como um impacto muito grande, né, negativo, como se aquilo viesse a ser uma crítica ao sistema que ele está implantando, de gestão, etc. E a gente precisa entender, pessoal, que a auditoria é um dos maiores aliados de um gestor. Todas as vezes que a gente pensa em como estabelecer um modelo de boas práticas dentro de qualquer organização,
existem o que nós chamamos de 3 linhas de defesa das boas práticas corporativas. Isso é um princípio da governança corporativa. Essas 3 linhas de defesa começam pelo gestor. Então, o gestor que está na ponta, ele está próximo das práticas, dos processos, ele precisa garantir que as coisas aconteçam como planejado. Mas quando ele falha, ele tem uma área de compliance, uma área de controle interno, que ajuda ele a identificar onde ele está falhando e corrigir, encontrar os modelos que podem ajudar ele a corrigir. Então, o COBIT hoje é um dos maiores aliados à área de controle interno dentro de qualquer organização, quando a gente trata do uso e da gestão da tecnologia, da gestão do uso da tecnologia da informação. E a terceira linha de defesa são as auditorias, que elas vão lá e verificam o que está funcionando e o que não está funcionando. E o que não está funcionando, ele gera não conformidade, pode ser grave, não grave, etc. E essa não conformidade, pessoal, esse relatório de não conformidade provocado ou produzido pela auditoria, ele é um aliado fortíssimo, porque é baseado e calcado nesse relatório, você vai identificar quais são os processos que precisam ser melhorados, quais são as rotinas que precisam ser melhoradas, quais são as práticas que falharam, que precisam ser implementadas, e você coloca isso dentro de um plano de implementação, justifica isso para a autogestão pelo relatório da auditoria e consegue, com isso, recursos para implementar. E já caindo na nossa sétima dor, né? Essa sétima dor tem muito a ver com o que eu acabei de falar, é falta de recursos, né? Todo gestor de tecnologia reclama de que não tem a quantidade de recursos necessário para atender as demandas, seja recursos humanos, falta gente, seja recursos financeiros, falta orçamento, e ele está o tempo inteiro brigando por recursos. Então, essa dor de extrema recorrência dentro da gestão de tecnologia, primeiro ressalta para a gente que tecnologia é algo caro para dentro da organização. Não é algo barato. Ter um uso efetivo, um uso eficaz da tecnologia dentro da sua organização, né, levando ela para o cumprimento dos objetivos institucionais, levando ela a uma transformação digital, é um orçamento pesado, né, de pessoas, de financeiro, etc. Porém, quando que você falta recurso? Você falta recurso quando você, na gestão do seu portfólio, na gestão daquilo que você precisa fazer, então, o teu portfólio de projetos, o teu portfólio de serviços que você está construindo, né, que são as iniciativas de construção de novos serviços, ou os projetos de aquisição, os projetos de implementação, quando você não faz uma gestão de portfólio alinhada dentro de uma estrutura de governança, efetivamente você vai ter problema de recurso. Então vamos lá. Então o que você precisa fazer? Primeiro você precisa instanciar, você precisa entregar para quem de direito a decisão sobre a alocação de recursos. E a decisão sobre a alocação de recursos, sobre a quantidade de recursos que vai ser alocado para os projetos de tecnologia, não é responsabilidade somente do gestor de tecnologia, é a responsabilidade da estrutura de governança. Então, toda organização precisa ter uma estrutura de governança que trabalha tomando decisões, principalmente relacionadas à alocação de recursos. Priorização de projetos, alocação de recursos, isso é a base de uma estrutura de governança. A tomada de decisão dessa camada que torna a vida do gestor de tecnologia muito mais simples. Por quê? Porque o que ele faz é justificar os projetos, os recursos que ele precisa para cada projeto. Uma vez que ele leva isso para uma estrutura de governança, normalmente colegiada, com representatividade da alta gestão da organização, ou representatividade das principais áreas de negócio ali, quando aquelas áreas de negócio, quando aquela estrutura de governança, aquele comitê decide pelo investimento num projeto, ele vai destinar o recurso adequado. Por quê? Porque você vai dizer o recurso. E aí, provavelmente você está me ouvindo, você vai dizer assim, mas é muito fácil falar, né? Eu chego lá e o cara vai chegar para mim e vai dizer, não, eu não tenho esse recurso, você se vire aí com o recurso que você tem e você precisa me entregar. E aí, nesse momento, surgem, né, o que nós chamamos de alguns estereótipos de CIOs, né, de gestores de tecnologia. Então, o gestor que a gente chama de gestor lagartixa. O que é o gestor lagartixa? É aquele cara que diz sim para tudo que o cara manda ele fazer, ele diz sim,
e não entrega nada, né? Você tem o ex-gestor. O que é o ex-gestor? É o cara que diz não para tudo e ele simplesmente é demitido e substituído por um outro que vai dizer sim. E aí você diz assim, pô, se eu não posso dizer não, se eu não posso dizer sim, o que eu tenho que dizer então? Quando eu sou submetido a demandas, você tem que dizer o que nós chamamos do sim condicional. Você vai dizer, com certeza temos condição de lhe atender. Porém, para lhe atender, eu vou dimensionar os recursos que eu preciso para lhe atender. E obviamente a gente vai entrar numa discussão de priorização, se isso é mais prioritário ou não. Só que quando a gente fala de recursos, pessoal, talvez um dos equívocos que eu vejo muito frequente dentro dos gestores de tecnologia é a visão de que necessariamente os recursos têm que ser internos. Ou seja, o meu modelo de funding, o meu modelo de financiamento, o meu modelo de sourcing, de equipe, tem que ser necessariamente de pessoas internas. O que, na verdade, hoje é incompatível com o modelo de custo das organizações. Então, quando a gente olha para dentro do COBIT, você tem uma disciplina, né, um processo, um objetivo que é a gestão dos recursos humanos. Como que eu vou fazer o sourcing da minha equipe? O que eu vou fazer outsourcing? O que eu vou fazer insourcing? O que eu vou fazer modelos híbridos? Né? Como fazer outsourcing? O que eu devo fazer outsourcing? O que eu não devo fazer outsourcing? Tudo isso o COBIT ele tem instrução detalhada do que a gente deve, como a gente deve conduzir. Devemos levar para a nuvem? Não devemos levar para a nuvem? O que devemos levar para a nuvem? Como levar a minha estrutura para a nuvem de uma maneira segura, de uma maneira confiável, de uma maneira governada e gerenciada? Tudo isso são disciplinas, são assuntos tratados pelo COBIT que você vai ter quando você domina essa ferramenta. E não é dominar porque você estudou, é dominar porque você aprendeu a entender a visão estratégica do COBIT, como o COBIT enxerga o mundo da tecnologia, o mundo do uso da tecnologia, que é absolutamente diferente de apenas estudar o COBIT, fazer uma prova de certificação. Ok? Muito bem. Aqui nesse canal, nessa resenha de governança, a gente está sempre ajudando vocês a entender melhor como aplicar o COBIT para resolver problemas e, com isso, aprendendo a resolver problemas de maneira exponencial, de maneira relativamente rápida, exponencial, com pouco recurso, com alta velocidade, você se transforma num gestor exponencial. Vamos lá, para a nossa oitava dor. Oitava dor aqui, pressão do negócio pela inovação. Cada vez mais estamos vivendo um momento dessa era da inovação, essa era exponencial. Os negócios estão precisando se transformar. Os negócios estão precisando de transformação digital, estão precisando de inovação, e o gestor de tecnologia é colocado à prova. Muitas vezes é tirado dele o papel de ser o protagonista da inovação. É muito comum hoje dentro das organizações que você tenha laboratórios de inovação, onde o chefe desse laboratório de inovação é, por exemplo, uma pessoa da área de negócio. Aí você se pergunta, isso é um risco para o CIO ou não é um risco para o CIO? Eu não enxergo, na verdade, como um risco. Eu enxergo como algo absolutamente natural. Inovação não é apenas tecnologia. Porém, inovação sem tecnologia hoje é quase impossível de produzir a quantidade de transformação que o mundo atual exige das organizações. Então, essa história de dizer, inovação somente não é tecnologia, né? É na área de negócio. Eu concordo. Porém, você precisa entender que o gestor de tecnologia, o CIO, ele tem que ser um grande parceiro do processo de inovação. Ele tem que ser um grande aliado do processo de inovação. Por quê? Porque a mente crítica dos analistas de negócio, da equipe, né, que lida com o usuário, tem muita capacidade de contribuir nesse diálogo e fazer com que a organização pare e pense como fazer um projeto de transformação digital eficaz. E aí, o COBIT nos ajuda em tudo, né? Desde fazer o design de um projeto, de um planejamento de transformação digital, né? Então, um processo de planejamento, como conduzir um planejamento, né, de transformação digital, como trabalhar com priorização dentro de um projeto de transformação, como fazer um modelo de sourcing. Por exemplo, tem um processo dentro do COBIT somente para a gestão da inovação, trabalhando a lógica da inovação, inclusive da inovação aberta. Né? Como que eu trabalho com um ambiente de inovação externo à minha organização, conduzindo, junto com a minha organização, processos de transformação digital.
Isso é hoje a grande tendência. A gente tem muita experiência em Open Innovation, conduzimos nos últimos 3, 4 anos, talvez um dos maiores projetos de inovação aberta no setor público brasileiro e ajudamos várias outras organizações a implementar a inovação aberta dentro das suas organizações. Então, inovação aberta hoje é uma saída para resolver esse problema e o COP trata isso dentro do processo de gestão da inovação, ok? Nona dor que eu estou trazendo aqui, qual que é a nona dor do CIO? Insatisfação constante dos usuários. Né? Ou seja, o usuário nunca está satisfeito. Por mais que você faça, por mais que você entrega, sempre ele está insatisfeito com o quanto de serviço, com qualidade, com a entrega, com a velocidade, com tudo que você está fazendo. E parece que você está enxugando gelo, né? Quanto mais você faz, mais eles estão insatisfeitos, mais eles reclamam e isso fica tal. Agora, na pandemia, amenizou um pouco, porque eles perceberam o tamanho da responsabilidade que a TI teve de transformar as organizações em operações remotas absolutamente do dia para a noite. Mas já vai passando um pouco a pandemia, o pessoal já vai esquecendo um pouco esse legado e eu já começo a ouvir, né, gestores de tecnologia começarem de novo a me reportar, né, a gente tem turmas de mentoria, onde eles começam a trazer situações de insatisfação dos usuários, recorrência, né, dessas insatisfações. E eu preciso entender que, quando a gente olha para o que é uma insatisfação, pessoal, é um descolamento entre a expectativa e a realidade. Então, quando o usuário ele tem uma expectativa muito alta por algo e a realidade com que você entrega é menor do que a expectativa dele, você gera um processo de insatisfação. Então, como que a gente resolve isso, né? A gente resolve isso alinhando expectativa e realidade. Primeiro, melhorando a minha entrega de serviço. Então, fazer uma boa gestão de serviço. E aí o COP é riquíssimo nisso, porque ele tem todos os processos alinhados com a AITO, alinhado com a ISO 20000, para que você faça uma boa entrega de gestão de serviço. Melhore a gestão de incidente, melhore a entrega de requisição de serviço, gestão de mudança, né? Tudo aquilo que você precisa para fazer uma boa entrega de serviço. Segundo aspecto, você precisa alinhar as expectativas. E o COP ele traz um processo de gerenciamento de relacionamento, na qual ele ensina para a gente como a gente deve fazer a relação entre a área de tecnologia e as áreas de negócio. Como fazer essa gestão de relacionamento, para fazer acordos de nível de serviço, para definir modelos de atuação, gerar e alinhar expectativas. Está tudo isso escrito dentro do COP. É um guia de como conduzir o alinhamento de expectativas. Então, se eu alinho as expectativas, se eu estou o tempo inteiro monitorando as expectativas e alinhando elas, e eu consigo melhorar a minha entrega, monitorando o desempenho da minha gestão de serviço, monitorando a entrega dos meus serviços, monitorando e melhorando a capacidade de resolver incidentes, né, de entregar requisições de serviço, eu começo a equilibrar esse jogo. E com isso eu consigo melhorar o nível de satisfação. E aí, antes de a gente passar para a 10ª e última dor, eu queria dizer para vocês que quando vocês estão medindo satisfação, vocês precisam fortemente começar a usar o conceito do NPS. O NPS foi um método de avaliação de satisfação desenvolvido na academia e trazido para a indústria, trazido para a área de serviço, para o comércio. E hoje é absolutamente o método mais usado para avaliar a experiência do nosso usuário com qualquer que seja a prestação de serviço ou com o uso de algum produto nosso. Então, como que eu uso o conceito do NPS? O NPS, Net Promoter Score, ele define uma lógica onde você faz apenas 2 perguntas para avaliar a satisfação. A primeira pergunta você avalia de 0 a 10, né, o quanto ele recomendaria aquele uso daquele serviço ou daquele produto ou daquela interface de resolução de problemas que você deu para ele. Aquilo que você está medindo, né? Você está medindo a satisfação com a central de serviço. Você vai me perguntar uma coisa. Você está medindo a satisfação dele com o uso de um serviço que você disponibiliza, um sistema, uma infraestrutura, etc. Então, você pergunta de 0 a 10 o quanto ele recomendaria o uso daquele serviço, daquele produto para outras pessoas dentro da organização. Quando você pergunta de 0 a 10, você tem absolutamente, na mente das pessoas, uma distribuição psicologicamente comprovada de que você consegue, pelo NPS, definir que todas as notas entre 9 e 10 é o que nós chamamos de promotores.
7 e 8 são aquelas pessoas que são neutras, e abaixo de 7, ou seja, de 0 a 6, é o que nós chamamos de detratores. Então você calcula o percentual de detratores, o percentual de promotores, diminui um do outro e você tem o fator NPS. Fatores NPS acima de 70 são fatores excepcionais. Entre 50 e 70, você tem um nível razoável, satisfatório de satisfação. Então, uma das coisas que a gente precisa melhorar é na medição da satisfação. Até para que a gente verifique se realmente o nosso usuário está insatisfeito ou se ele só reclama, mas ele, na verdade, ele não está tão insatisfeito quanto ele acha. Mas, uma vez que você mede a satisfação como resultado do alinhamento entre expectativa e realidade, você está bem servido do ponto de vista de resolução dessa dor. E, por último, vamos para a 10ª dor. Talvez essa dor que resume um pouco do dia a dia do gestor de TI, que é o excesso de demanda. Todo gestor de tecnologia reclama que recebe mais demanda do que consegue atender. Ah, tem muita demanda, o usuário pede demais, o usuário quer mudança o tempo todo, ele quer que a gente mexa em tudo o tempo inteiro. E o que eu faço? Como que eu resolvo isso? Né? Como que eu consigo tratar um volume de demandas? E aí, o primeiro erro que o gestor de TI faz, o gestor de tecnologia, é ele querer diminuir os canais para receber demandas. Esse é o primeiro, talvez o erro mais vital que você pode cometer. Nunca impeça de chegar demandas. Pelo contrário, abra os canais para aumentar o volume de chegada de demandas. Roberto, você está maluco? Eu não consigo atender as demandas que eu tenho. Você está me dizendo para eu receber mais demandas? Eu vou explicar por quê. É muito comum que a gente esteja atuando nas demandas que mais gritam, ou seja, naqueles usuários que têm mais força, mais poder dentro da organização, mas não necessariamente nas demandas mais relevantes para os objetivos estratégicos, para os objetivos institucionais, para o modelo, para a consecução da missão ou da visão da organização. Ou seja, a organização ela tem um propósito, ela tem um conjunto de objetivos, ela tem um drive, ela tem um direcionamento. Pode ser que você esteja trabalhando em demandas que não estão alinhadas a nada disso. Simplesmente pelo fato de você estar trabalhando com as demandas das pessoas que mais reclamam, que mais gritam ou que mais batem na sua porta. Então, como que você resolve isso? Você coloca para dentro o máximo possível de demandas e você cria um modelo de classificação e priorização de demandas, gerando, obviamente, engajamento dos stakeholders. Então, ele vai ter que defender a demanda dele. Aí você cria um time de relacionamento para ajudar ele a estruturar a demanda dele, a justificar a demanda dele, a fazer um alinhamento, o alinhamento do quais são os benefícios esperados, como medir esses benefícios, cria um documento para oficializar essa demanda, joga isso dentro de uma gestão de portfólio, cria um modelo de priorização dentro da sua estrutura de governança e transfere a responsabilidade de priorização para a estrutura de governança. Se você fizer isso, obviamente, a transparência, o mais importante, transparência e accountability. Transparência para fazer com que as pessoas entendam que existe um modelo de priorização com atributos objetivos, com estruturas que classificam a demanda dele. E segundo aspecto, responsabiliza eles, inclusive, de ajudar você a defender o projeto. E, obviamente, também o accountability da estrutura de governança por decidir quais projetos são mais relevantes para a organização e não apenas daquela pessoa que está batendo a sua porta. Então, pessoal, essas 10 dores que eu listei aqui, não são, obviamente, todas as dores, mas são 10 dores que são muito frequentes dentro da vida de um gestor. E quando você olha para o COB e pensa assim, poxa, será que eu consigo resolver tudo isso? Óbvio que esse vídeo ele tratou de uma maneira um pouco superficial de como a gente resolver esses problemas. Outros vídeos vão ser construídos, procura lá, se inscreve no nosso canal, segue. Se você gostou desse vídeo aqui, curte ele, né? Compartilha com seus amigos e, principalmente, se liga nesse canal, porque nós vamos estar gravando muito conteúdo, aprofundando como resolver as principais dores, como resolver, como fazer isso aí. Vamos ter eventos ao vivo, vamos ter várias coisas para vocês seguirem. Então, fica ligado, segue a gente e a gente se encontra no próximo Resenhas de Governança. Meu nome é Roberto Arteiro e muito obrigado.